wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day, and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. Bom dia, pessoal! E eu vou mostrar pra vocês agora como preparar uns muffins, os bolinhos saudáveis de abobrinha. E não se assustem, gente, não se sintam intimidados pela abobrinha, muito pelo contrário. Se sintam convidados a preparar esses bolinhos maravilhosos com esse vegetal, que é perfeito. E para preparar esses bolinhos, primeiro pré-aqueça o forno em 180 graus. Depois aqui eu tenho uma abobrinha que eu colhi da horta hoje de manhã e eu vou ralar ela no ralador, nessa parte mais grossa. Eu ralo e depois você tem que medir 2 xícaras. Então, às vezes você vai ralar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas aí o restante você pode comer de outra maneira depois. A minha xícara aqui tem 240 ml. Se você não tem exatamente essa medida, não tem problema, só que use sempre a mesma xícara para medir os outros ingredientes. Agora a gente vai reservar essa abobrinha ralada. Continuando aqui, eu tenho 3 bananas médias e eu vou amassar elas numa tigela. Aqui procure usar bananas relativamente maduras, porque daí vai deixar o seu bolinho mais doce e não vai ser necessário acrescentar muito açúcar. Se você quiser, inclusive, você pode fazer esses bolinhos sem nada de açúcar. Eu coloquei 1/4 de xícara de açúcar. Depois aqui eu tô colocando tahine ou pasta de amendoim, você também pode usar, ou algum óleo vegetal, como óleo de coco, óleo de girassol ou até mesmo azeite de oliva. E aí também eu acrescento sal e um pouquinho de canela e misturo bem. Agora, continuando, eu vou colocar aqui no meu Nutribullet 2 xícaras de aveia em flocos. Você pode usar o liquidificador aqui, é claro, para fazer essa parte. E também 2 colheres de sopa de linhaça ou chia. E aí eu vou bater até obter uma consistência de farinha. E agora eu vou colocar essa farinha aqui na tigela das bananas com mais meia xícara de aveia em flocos inteira e mais 1/3 de xícara de coco ralado sem açúcar e fermento químico. E aí você mistura bem. A massa vai estar bem seca, um pouquinho pesada, mas é assim mesmo. A gente não vai acrescentar mais líquido porque a abobrinha que eu tô acrescentando agora, ela já tem muita água. E à medida que você vai agora incorporando a abobrinha, e a massa vai ficar mais fácil de mexer e um pouquinho mais leve. Mas é assim mesmo, não acrescente água aqui, nenhum outro tipo de leite vegetal, é assim mesmo. É uma massa relativamente grossa. Agora que eu tenho uma forma de muffins que eu untei com óleo, você pode usar forminhas de papel também. E tô distribuindo a massa. Eu tô usando o pegador de sorvete aqui para distribuir a massa, gente, é a melhor coisa do mundo. É o melhor truque que eu já descobri, porque daí eles ficam todos assim bem homogêneos. E feito isso, eu vou levar para assar por 30 minutos em 180 graus. E quando eles saírem do forno, vão estar assim lindos, deliciosos, eles ficam super fofinhos. Deixe esfriar por pelo menos 30 minutos antes de desenformar. E não fica com sabor de abobrinha, apesar de que eu acho que não teria problema se ficasse, porque a abobrinha também nem tem muito sabor, ela tem um sabor neutro. Se você não quiser que fique essa corzinha verde ali, por exemplo, se você for fazer para criança, a criança é um pouquinho complicada para comer vegetais, você pode descascar um pouquinho, tirar
essa pelezinha verde, que daí vai ficar bem... Não vai parecer que tem abobrinha dentro. Façam, vocês vão se apaixonar. There's a new day, it is waiting for us. There's a new day, waiting round the bend. There's a new day, and it will restore us. There'll be new ways. This is not the end. Que coisa mais gostosa que ficou esse bolinho, gente, esses muffins. Façam, vocês não vão se arrepender. Eu sei que eu sempre falo isso de todas as receitas que eu compartilho aqui, mas é que ficou muito gostoso, não tem como não dizer isso. Eu vou agora escrever a receita direitinho, colocar ela... Eu vou colocar ela aqui embaixo na descrição do vídeo e também lá no meu blog, para quem quiser imprimir ou salvar. Então, gente, salvem ela, imprimam, vocês não vão se arrepender. E como vocês viram, são ingredientes super simples, super saudáveis. Então, é uma ótima opção de café da manhã. Você pode comer de lanchinho, pré-treino, pós-treino, sobremesa, o que você quiser. Já são 9h30 da manhã. Eu não comi nada ainda. Eu tava salvando a minha fome pra comer um desses bolinhos. Como eu tinha planejado fazer eles hoje de manhã, aí eu acabei não comendo nada de café da manhã ainda. E vai ser o meu café da manhã. Eu vou comer só um, porque eu já comi um pedaço de outro quando eu tava gravando. E aí eu também fiz um chimarrão pra me tomar. Sou gaúcha, né, gente? Então não fico sem chimarrão. Eu tomo todos os dias, o dia todo, literalmente. E hoje tá fazendo bastante calor aqui, vai fazer, eu acho que 32, 33 graus a máxima. Sei que não é super quente, mas pro verão alemão é bem quente. E eu quero ver se eu termino meu dia de trabalho um pouquinho mais cedo, porque a gente quer ir num lago que tem aqui perto de casa no final do dia, pra relaxar um pouquinho, talvez fazer um piquenique, tomar uma cerveja, esse tipo de coisa. Eu vou lá de vez em quando pra tomar um pouquinho de sol, porque, né, a gente, depois de meses de inverno aqui sem sol, não tem coisa melhor do que pegar um pouquinho de sol. Então, eu vou agora trabalhar e depois, quando eu for preparar o almoço, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu tô indo preparar o almoço agora e eu vou fazer tipo um arroz frito, um refogadinho com alguns legumes edamame. E aqui eu tenho essa vagem amarela que eu colhi hoje de manhã da horta. Ela é amarela mesmo, quanto mais amadurece, mais amarela ela fica. E também essas abobrinhas que eu também peguei da horta hoje de manhã. Cebola roxa também da horta. Pimentão vermelho. E isso daqui é da mami, que é tipo uma soja verde. E aqui tem o arroz integral que eu cozinhei enquanto eu tava trabalhando. E para preparar esse arroz frito, aqui, eu primeiro no meu wok, você pode usar uma frigideira aqui também, ou até mesmo panela, eu douro a cebola roxa. Eu tô usando óleo de coco aqui para dourar. Aí eu douro assim por, sei lá, 2, 3 minutinhos até a cebola tá levemente dourada. E aí eu vou acrescentar a vagem, o pimentão vermelho e a abobrinha. Aí eu acrescento um pouquinho de sal e vou refogar isso aqui. Eu mantenho o fogo em alto por mais ou menos de 5 a 7 minutos. Aqui eu checo quando a vagem tá no ponto que eu gosto. E aqui o ideal é você não acrescentar água, só ir fritando mesmo, porque você não quer os legumes muito cozidos. Aqui depois de 7 minutos a vagem já estava macia, aí eu acrescentei o edamame. Esse edamame aqui ele é meio pré-cozido. Como eu disse, você pode usar no lugar aqui de edamame grão de bico cozido ou também ervilha congelada. Aí eu refogo por mais uns 2 minutinhos e agora por último eu tô acrescentando 2 xícaras do arroz integral cozido, um pouquinho de molho de soja, shoyu, um pouquinho de pimenta picante e um pouquinho de açúcar. O açúcar eu sei que é estranho aqui, mas faz toda a diferença. Esses pratos asiáticos sempre tem um pouquinho de... Geralmente eles usam tipo um melado, um syrup, só que eu não tinha, então eu coloquei açúcar mesmo. Geralmente eu coloco um pouquinho de melado e fica bem gostoso. E aí é só misturar e prontinho, só isso mesmo. E agora que na hora de servir, eu tô acrescentando um pouquinho de semente de gergelim por cima e um pouquinho de salsinha. Eu servi os pratos aqui, fiz eles bem bonitinhos porque eu queria fotografar. Eu tô servindo uma porção pra mim e uma porção pro meu marido. E ficou delicioso isso aqui, gente. Super recomendo.
Esse refogadinho aqui de arroz, que eu chamo de arroz frito, tem sido uma das minhas comidas preferidas nas últimas semanas. Eu acho que eu tô fazendo pelo menos 2 vezes na semana. E aí, né, gente, a verdura e os legumes eu coloco o que eu tenho em casa. Eu gosto de variar um pouquinho. E você pode fazer o mesmo. Você pode usar coisas aqui como brócolis, cenoura, chuchu, couve-flor. O que mais tem? É bem comum no Brasil, não lembro. Mas a ideia é você usar o que você tem em casa. Você pode colocar grão de bico, ervilha. E fica sempre, sempre gostoso, gente. É muito bom mesmo. Super recomendo. Vou almoçar agora antes que esfrie. Na verdade já tá um pouquinho frio. E depois, se eu for comer mais uma coisa, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu não costumo fazer lanchinho, mas hoje, como tá um dia bem quente, eu resolvi fazer tipo uma salada de melancia, que eu sei que muitos de vocês vão achar super estranho, mas eu adoro. Já fiz ela outras vezes também. E aqui eu tenho uma porção de melancia que eu cortei em cubos. E aí o que eu acrescento além da melancia geralmente é pepino e manjericão. Manjericão fresco. Nesse dia eu havia colhido uns tomates amarelos da horta. São os tomates que quando eles amadurecem, eles ficam bem amarelos. Eles são super docinhos mesmo. E aí eu resolvi acrescentar alguns também. Eu plantei várias coisas amarelas na horta, vagem amarela, abobrinha amarela, tomate amarelo. Sou meio obcecada pela cor amarela, então, mas são deliciosos esses tomates. E aí o tempero, eu coloco só uma pitadinha de sal e um pouquinho de vinagre balsâmico. E pra mim a diferença nessa salada aqui mesmo é o manjericão. O meu marido não gosta muito dessa salada, é mais eu que gosto mesmo. Eu acho muito refrescante essa combinação de pepino com melancia e manjericão. E aí é só isso. Eu comi a metade dela e a outra metade eu guardei pro dia seguinte. A gente tá saindo agora pra ir no lago, que eu mencionei hoje meio que a gente iria. A gente só vai lá tomar uma cervejinha, relaxar um pouquinho, talvez ver o pôr do sol. Durante o dia é bem movimentado lá, principalmente agora, né, que tá fazendo calor. E agora é época de férias aqui na Europa, né, as férias de verão dos europeus. Então, todos os lugares que tem água sempre estão lotados. Mas no final do dia é bem tranquilo, tem pouquíssimas pessoas lá. E o lago chama Concórdia Z. Fica mais ou menos uns 10 minutos aqui de casa, de carro, é bem pertinho. Então a gente vai lá. On my way to a weekend rumble, I forgot to check where the party was at. Roaming around without any trouble, I began to ask everybody I met, singing, Eu tenho esse restinho de macarrão, que é a receita que eu compartilhei alguns dias atrás aqui no canal. Então eu vou jantar uma porção dele, eu acho que é a metade. O que eu faço é aquecer numa frigideira e aí eu coloquei uma porção de espinafre junto. E aqueci, e aí coloquei um pouquinho de água, fiz ele meio que ensopadinho assim e ficou uma delícia. A receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E isso era tudo então que eu tinha pro vídeo de hoje. And if